Oi, gente, meu nome é Jéssica Brito, sou professora do curso PED e estamos aqui para mais uma aula de Direito do Trabalho. E hoje vamos aprender a distinção entre desvio de função e acúmulo de função. É muito comum os alunos terem dúvida entre o desvio e o acúmulo de função. Na verdade, não é comum apenas entre os alunos, é comum até mesmo nos depararmos com petições iniciais com pedidos equivocados. Advogados pedindo desvio de função, quando na verdade seria o acúmulo de função, e vice-versa. Então, tá a fim de aprender de uma vez por todas a diferença entre o desvio e o acúmulo de função? Então, vamos nessa. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Aí nós vamos aqui para a primeira tela. Nessa primeira tela, eu costumo colocar o Instagram do curso PED, o Instagram do projeto, que é @OAB curso gratuito, e o meu Instagram, @_jessica.brito. Nós estamos na aula 2, nós vamos aprender desvio versus acúmulo de função. E ainda um pouquinho sobre as alterações do contrato de trabalho. Quando a gente entra numa empresa, né, quando um funcionário é contratado para trabalhar em uma empresa, é necessário o empregador anotar na sua carteira de trabalho qual a categoria profissional daquele funcionário. Como assim, Jéssica? Se eu fui contratada para ser contadora de uma empresa, a empresa tem que anotar na minha carteira de trabalho contadora. Se eu fui contratada para ser vendedora, vendedora. Dentista, dentista. E por aí vai. Se ela me contratar para uma função e eu exercer função diferente da que eu fui contratada, nós estamos diante de um desvio de função. Ou seja, o curso PED me contratou para ser professora de Direito do Trabalho. Mas o curso PED recebeu uma demanda muito grande de ações trabalhistas. E ele fala, Jéssica, para tudo, vem dar aula, mas não. Vem aqui fazer todas essas contestações. Eu estou exercendo o trabalho de quê? De advogada. Sendo que professora ganha 3 mil e advogada 10 mil, né? Ele está me pagando bem menos para a função que, de fato, eu estou exercendo. Então, se o funcionário exerce a função diferente daquela qual ele foi contratado, nós estamos diante de um desvio de função. Mas, afinal, o que é um desvio de função? O desvio de função caracteriza-se quando o funcionário realiza função não prevista em seu contrato de trabalho, ou seja, passa a exercer a função de outro cargo. Aqui, você é contratado para fazer uma função, mas acaba fazendo outra. Pode ser de forma habitual ou mesmo eventual, ou seja, por um período de tempo. Exemplo, cobrir as férias de outro funcionário. Por que eu coloquei essa parte aí do mesmo eventual? Já caiu na prova da OAB é o seguinte, Jéssica foi cobrir as férias de um funcionário que exercia a função tal. E aí é de uma forma eventual, né? É claro, a gente não está falando por um dia, está falando por 10, 20, 30 dias, dependendo da quantidade de férias. Nesse caso também, é importante a gente falar que não existe a comparação de trabalho entre duas pessoas, ainda que possua quadro pessoal e carreira, para a gente não confundir com a equiparação salarial. Na aula passada, nós vimos a equiparação salarial, certo? E na equiparação salarial, a gente precisava indicar um paradigma. Aqui não, o desvio de função não é equiparação. O que é equiparação? Eu sou professora e dou aula de Direito ao Trabalho. A Renata também é professora e dá aula de Direito do Trabalho, sendo que a Renata recebe 10 mil e eu 5 mil. Como assim a Renata recebe o dobro do meu salário? Eu vou lá e vou pedir a equiparação. Equiparação, o nome já diz, você está equiparando alguém. Eu estou equiparando o meu salário ao salário da professora Renata. Então, por isso, eu tenho que indicar um paradigma, que o meu paradigma, neste caso, seria a professora Renata. Mas o desvio de função, não. Eu não estou equiparando a nada. Eu só estou falando, vocês estão me pagando como professora, mas eu estou exercendo a função de advogada, que é o dobro. Então, eu tenho que receber como advogada. Eu não estou indicando um paradigma, tá? Então, é importante vocês não confundirem equiparação de salário com desvio de função, que são coisas diferentes. Como cada função tem suas individualidades, o desvio pode ser considerado prejudicial ao empregado, sendo o trabalho mais rigoroso, perigoso, insalubre ou até mesmo tendo exigências técnicas das que o empregado
diferente, né, das que o empregado pode suportar. Exemplo: Tício é contratado para atendente de balcão da padaria Pães Fresquinhos Limitados, mas passa a trabalhar na cozinha fazendo pães. Você já vê que tem algo diferente, né? Presta sempre atenção nas palavrinhas-chave. Estão vendo aqui, ó? Pintei de vermelho. Até aumentei aqui a tela agora. Deixa eu diminuir isso, senhor. Onde diminuo agora? Se eu pintei de vermelho, é para chamar a sua atenção. Então, sempre que tiver pintado de vermelho, liga a anteninha, tá? Tícia é contratado para atendente de balcão, pão e da padaria, pães fresquinhos limitados, mas passou a trabalhar na cozinha fazendo pães. Na verdade, Tício está fazendo um trabalho o quê? De padeiro. Qual o valor de um padeiro? 3 a 4 mil? E de atendente de balcão 1.500? Tício está saindo no prejuízo, né? Vocês percebem que está exigindo técnicas diferentes do Tício? Como atendente de balcão, o que o Tício faz? Vai lá e fala: oi, boa tarde, o que o senhor deseja? Ah, deseja um queijo, um salame e um leite. O Tício vai lá, pega o queijo, o salame, o leite e manda para o caixa. Mas quando o Tício passa a exercer a função de fazer o pão, o Tício já precisa entender de receita, quantidade, massa, sabor. Ele está fazendo o trabalho, na verdade, de um padeiro, né? E não de um atendente de balcão. Foi exigido uma técnica diferente da qual ele foi contratado. E aí, quando comprovado o desvio de função, o empregado deve receber o salário da função exercida de fato. No exemplo acima, seria o salário de padeiro e não de atendente, né? Mas além do desvio de função, nós temos o acúmulo de função. Lembra que eu falei no início que é muito comum a gente ver as pessoas fazendo essa confusão do desvio de um acúmulo de função? Mas vamos entender que é fácil? Primeiro, o que é o acúmulo? A palavra acúmulo é você acumular, é a soma. Ou seja, acúmulo é a soma de mais de uma função. Ou seja, além da sua função, faz outras funções. Neste caso, é necessário ter uma habitualidade. Vamos ao exemplo para ficar mais fácil? Exemplo: Tício é contratado para atendente de balcão da padaria Pães Fresquinhos Limitados. Mas além de atender os clientes no balcão, Tício também faz os pães da padaria. Qual foi a diferença desse exemplo para o exemplo anterior? Vamos voltar aqui no exemplo anterior. Tício é contratado para atendente, mas passa a trabalhar na cozinha. E aqui, Tício é contratado para atendente de balcão, mais além, palavrinha-chave, mas além de atender os clientes no balcão, Tício também faz os pães da padaria. Aqui, o Tício é atendente e padeiro. O Tício anota lá os pedidos. O que você quer? Pão, leite, presunto, queijo, toma. Ih, daqui a pouco tá na hora já de fazer o pão das 5, o pão das 6 horas da manhã. Tício corre lá pra cozinha, faz os pães, coloca na forma, assa, volta, põe na cesta, vai pro balcão, atende, anota o pedido, entrega. Tício acumula. Então, essa é a palavra-chave, tá? O também, mais além, é prestar atenção nas palavrinhas-chave. Aqui houve o acúmulo. No exemplo anterior, não houve o acúmulo. No exemplo anterior, ele só era o padeiro. Aqui, ele era o atendente e o padeiro. E quando comprovado o acúmulo de função, a jurisprudência entende que o funcionário deve receber um adicional no salário dele, que geralmente é de 20% a 30%. Aqui é necessário a gente ter atenção, tá? É importante termos atenção às funções compatíveis a relações de trabalho. Como assim, Jéssica? Uma secretária atende telefone, anota recado, organiza as agendas, liga, fala com o outro, fala com o diretor, fala com aquele outro, fala que você tem compromisso hoje. Ela está no acúmulo de funções? Não. Todas as funções citadas têm relação com a função de secretária. Então, precisa a gente analisar. Tá, eu atendo o telefone, eu anoto o recado,
eu organizo a agenda, eu ligo para o meu diretor, eu ligo para o outro diretor, eu aviso que ele tem uma reunião hoje, eu aviso que ele tem uma reunião importante amanhã, aviso que tem isso aqui hoje à noite. Mas tudo isso não é função de secretária? É, então faz parte. Então é necessário entender se há um acúmulo ou se aquilo tudo é inerente à profissão. Nesse caso, tudo isso é inerente à profissão da secretária. Atender o telefone, anotar um recado e organizar a agenda, tá? Então a gente precisa avaliar. E de quem o ônus da prova? Oi, Jéssica, ônus da prova, o que você está falando? Ônus da prova entra em processo do trabalho, não direito material, e sim direito processual. Mas como é uma questão muito cobrada em prova da OAB, eu sempre coloco, tá? O ônus da prova. Nesse caso do desvio ou acúmulo de função, o ônus da prova é empregado. Tá, Jéssica, mas o que é o ônus da prova? Quando a gente entra com uma ação, a gente entrou na justiça pedindo desvio ou o acúmulo de função. Não adianta eu falar para o juiz, excelência, o Tício tinha desvio de função. Portanto, ele deve receber o salário de padeiro e não o salário de atendente, uma vez que ele exercia a função de padeiro. Eu preciso provar para a excelência. O ônus da prova é meu. Em um processo, existem situações que o ônus da prova é da empresa e situações que o ônus da prova é do empregado. Nesse caso, o desvio ou o acúmulo de função, o ônus da prova é do empregado. Eu tenho que provar que o Tício exercia a função diferente da qual ele foi contratado ou ele fazia um acúmulo de função, tá? Aqui embaixo continua. Isso quer dizer que numa ação judicial cabe ao funcionário comprovar que exerceu função distinta daquela qual foi contratado. Foi o que eu acabei de dizer. O artigo 333 do Código de Processo Civil, inclusive, ele fala sobre o ônus da prova. Eu deixei anotado aí para vocês. Vejamos alguns exemplos. Perdão, gente, eu pulei um. A gente não começava exemplos agora. Agora sim. Nós vamos falar sobre a alteração de contrato de trabalho. Lembra que eu falei que a gente ainda ia ver um pouquinho hoje sobre alteração de contrato de trabalho? Então vamos lá. A alteração de contrato de trabalho, ela está prevista no artigo 468 e 469 da CLT. Antes de falar da alteração de contrato de trabalho, é preciso a gente entender o jus variante. O que é isso? É o poder de direção do empregador, ou seja, da empresa. É o direito que a empresa tem de fazer alterações de contrato de trabalho. Tá, Jéssica, entendi. Então, é a empresa que manda, a empresa pode fazer tudo. A empresa me contratou, ela pode mudar aquele contrato de trabalho a hora que quiser, só que não, meu amor. A gente tem que observar justamente o artigo 468, que diz o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. O que você disse, Jéssica? Eu posso alterar o contrato de trabalho, desde que essas alterações não sejam lesivas ao funcionário, tá? Às vezes, a gente não sabe ali na prática o que pode e o que não pode. Mas quando a gente entende a lógica, o princípio, fica fácil raciocinar. Então, aqui é o seguinte: o empregador tem o poder de direção, o poder de alterar as cláusulas trabalhistas. Não trabalhistas, tá? As cláusulas daquele contrato de trabalho, na verdade. Mas eu não posso fazer uma alteração que seja lesiva ao meu funcionário. Mas aí temos algumas exceções, e são nessas exceções que a sua banca te pega. Então, vamos a alguns exemplos de exceções. Um funcionário pode ser rebaixado de um cargo? E aí, se a gente pensar, igual eu tinha acabado de falar, que o empregador não pode fazer alterações lesivas
A gente responde que não. É claro que não. O funcionário não pode ser rebaixado, porque a partir do momento que ele está sendo rebaixado, está sendo lesivo para ele. Então, o funcionário não pode ser rebaixado. E aí, exceto cargo de confiança ou trabalhador readaptado. Então, essas são as exceções e a sua banca adora uma exceção. Empregado de cargo de confiança não entra nessa regra, tá? E aí a gente continua. Empregado de cargo de confiança ao retorno para o cargo de origem pode ser considerado, perdão, ele errado. Empregado de cargo de confiança ao retorno para o cargo de origem não se considera unilateral. Essa alteração pode ser feita sem anuência do empregado. Cai muito em prova. Foi o que eu acabei de falar, tá? Cargo de confiança, o nome já diz, é a confiança. É a confiança que o empresário tem naquele funcionário. Geralmente, para ser cargo de confiança, eles dão um adicional, uma espécie de gratificação de mais de 40%, 40%, 50%, 60%. O empregado de carga de confiança geralmente não tem controle de pontos, horário de saída, horário de entrada, não tem, sabe? Ele tem umas vantagens a mais acima do empregado normal. Eu lembro que em 2019 caiu uma questão na prova que dizia justamente isso, mas ela não falava a palavra cargo de confiança. Ela descrevia o cargo de confiança e dizia que foi retirado e se podia ou não. Muitas pessoas erraram, na verdade, por não saber a descrição do cargo de confiança, não entender o que aquela questão falava de um funcionário de cargo de confiança. Então, o cargo de confiança, na verdade, ele não está sendo rebaixado, ele está tendo retorno ao seu cargo de origem, porque o nome já diz confiança. A partir do momento que ele não é mais meu funcionário de cargo de confiança, ele retorna ao cargo normal. E aí isso cai muito em prova, porque é uma exceção à regra, e sua banca adora uma exceção, tá? Gratificação que o empregado exercia por mais de 10 anos pode ser retirado. Isso aí também é uma exceção. E foi uma novidade trazida com a reforma trabalhista, que está expresso no artigo 462, parágrafo 2º da CLT, que alterou a súmula 372 do TST. A súmula 372 do TST dizia que uma gratificação exercida por 10 anos ou mais, ela não podia ser retirada. Mas, em 2017, novembro de 2017, veio a reforma trabalhista e disse que pode ser retirada sim, e alterou a súmula. Então, bastante atenção também, tá? Aqui eu coloquei uma atenção, mas eu acabei falando lá em cima. Empregado em readaptação de função não será considerado rebaixamento, nós já falamos. Alteração de salário. Eu pulei aqui, tá? Mas aí a gente volta. A alteração de salário. Os salários são irredutíveis, salvo convenção coletiva. Nós falamos disso na aula passada e a professora Renata também já falou com vocês na aula sobre princípios. Alteração do local de trabalho. A gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa eu voltar aqui. Empregado pode recusar uma promoção? Depende. Como assim depende? Se a empresa tiver plano de carreira e ele já souber disso, entende-se que não. Mas caso não tenha quadro de carreiras organizado e o trabalhador demonstre que não tem aptidão para desempenhar a nova função, poderá recusar a promoção, sim. O empregador pode reduzir a jornada de trabalho do empregado? Reduzir pode, mas o salário não pode. Então, vamos voltar aqui rapidinho. O empregador pode reduzir a jornada de trabalho do empregado? Reduzir a jornada, sim. O salário, nananina, não. Contudo, vale lembrar que nós tivemos uma medida provisória editada recentemente, que é a medida provisória 936, que ela autoriza a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário. Porém, não sabemos se será objeto dessa prova. Eu escrevi isso aí. O que você está falando, Jéssica? Entendi nada. A gente sabe, estamos vivendo um momento muito delicado, que é uma pandemia. Para equilibrar a relação
entre empresa e funcionário, como eu já falei anteriormente, foram editadas algumas medidas provisórias. Uma delas foi a medida provisória 936, que foi uma das mais famosas, que fala da suspensão e da redução da jornada de trabalho. E essa medida, tá? Ela autoriza a redução da jornada com a redução do salário. Mas ela é uma exceção à regra. Não sabemos se a sua banca vai cobrar, então não vale a pena a gente ficar falando muito dela. E ainda que a sua banca cobre, como eu disse, ela é uma exceção à regra. Se a sua banca cobrar, ela vai ser bem clara nesse sentido. O exemplo vai vir: decretado estado de calamidade, estamos numa pandemia, ela vai ser clara que vai ser a exceção, tá? A medida provisória 936, ela não pode ser usada como regra. Então, se sua banca cobrar, ela no enunciado vai ser bem clara. Foi decretado estado de calamidade em virtude da pandemia do Covid-19, e aí você vai entender que ela está falando da medida provisória. Vamos voltar aqui, que a gente já ia falando sobre a alteração do local de trabalho. Caso acarrete mudança de domicílio, será uma transferência. Ou seja, só vai haver transferência quando importar na mudança de domicílio do empregado. Artigo 469 da CLT. Ao empregador é vedado transferir ao empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa daquele do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente mudança de domicílio. Foi o que eu acabei de falar, tá? Mas temos algumas exceções, como sempre, né? Se não tivesse exceções, não teria graça. O empregado que exerça cargo de confiança, contratos que possuem condições explícitas ou implícitas de transferência e com esta decorra da real necessidade de serviço. E ainda, essa real necessidade de serviço deverá ser comprovado sob pena de transferência abusiva, e se houver extinção do estabelecimento, também poderá ser feita transferência. Então, vamos voltar. O artigo 469 diz que o empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente mudança de seu domicílio. Mas as exceções, quando que pode, então? Empregado que exerça cargo de confiança pode. Contratos que possuem condições explícitas ou implícitas de transferência também pode. Mas tem que decorrer da real necessidade do serviço. E ainda essa real necessidade de serviço deve ser comprovada sob pena de transferência abusiva. Mas se o estabelecimento que eu trabalho houver a extinção, e aí só tem vaga no outro, e aí também pode. Se houver a extinção do estabelecimento, também poderá ser feita a transferência. E adicional de transferência, Jéssica? Qual o valor desse adicional de transferência? De 25%. É devido somente nas transferências provisórias, com percentual de 25%. E quem tem cargo de confiança também recebe esse adicional? Sim, Perilim. Quem tem cargo de confiança também recebe esse adicional de 25%. Quem paga as despesas relacionadas à transferência? Importantíssimo, é o empregador, tá? Quem vai pagar as despesas relacionadas à transferência é o empregador. E aí eu deixei anotado para você a súmula número 29 do TST, que fala da transferência. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Ele está falando justamente aqui, tá? Da despesa de transporte. Essa súmula, gente, eu acho até mal redigida, porque ela fala de transferência quando, na verdade, ela está falando de remoção, tá? Porque ela está falando de empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante da sua residência. Isso se chama remoção e não transferência. E é lícita a transferência do período noturno para diurno? Sim. Mas, Jéssica,
Quando o funcionário trabalha noturno, ele recebe o adicional. Então, se ele for para o diurno, ele vai receber menos. Logo, tem uma alteração ali no salário dele que está sendo prejudicial. Sendo assim, fere o que você falou lá no início. Mas nesse caso não está ferindo. Sabe por quê? O período diurno, ele é mais benéfico para o empregado, mesmo que ele perca financeiramente. Porque qual é a regra assim, biológica? A gente dormir à noite, trabalhar durante o dia. Então, a saúde mental, a saúde física. Então, independente dele perder financeiramente, o período diurno para ele acaba sendo melhor. Ele tem uma qualidade de vida melhor do que o diurno. Porque o adicional noturno, ele é justamente por isso. Ele é para compensar. Por que existe o adicional noturno? Para compensar um prejuízo que ele está tendo. Quando a gente tem uma festa, alguma coisa em família, ou até mesmo o sono, geralmente ele acontece à noite. O profissional que trabalha à noite, ele se priva de tudo isso. Então, ele está tendo um prejuízo. Para compensar esse prejuízo, existe o adicional noturno. E aí, no momento que eu tiro aquele funcionário que trabalha à noite e coloco para trabalhar no dia, ele vai perder financeiramente, que ele não vai receber o adicional noturno. Mas, em contrapartida, a saúde dele vai melhorar. Então, a súmula 265 do TST traz isso para a gente, tá? Que mesmo que o funcionário perca financeiramente, para a saúde dele, que é o que é mais importante, vai ser mais benéfico. Na mesma linha de pensamento, se dá a mudança de turnos ininterruptos para turnos fixos, pois o turno fixo é mais benéfico aos empregados. Eis que a variação constante de horário é prejudicial ao relógio biológico do ser humano. Então, a gente sempre preza pela saúde, o que é melhor. Agora nós vamos a algumas questões para fixar tudo que nós estudamos. E a primeira questão é: Henrique é técnico de segurança do trabalho da sociedade empresária Alfa. Irá aproveitar 20 dias de férias, pois decidiu converter 10 dias de férias em dinheiro. No seu lugar, assumindo de forma plena as tarefas, ficará Vitor, seu melhor assistente e subordinado. Neste caso, durante o período de férias e de acordo com o entendimento do TST, vamos marcar a alternativa correta? Letra A. Vitor não receberá o mesmo salário, porque a substituição é eventual por 20 dias. O que a gente falou lá em cima? Não, vamos só rever aqui a questão. O que aconteceu? Henrique é técnico de segurança do trabalho e vai entrar de férias. Quem vai assumir o seu lugar? Vitor. Vitor é assistente e subordinado de Henrique, mas ele vai substituir o Henrique. Ele vai exercer justamente a função de Henrique, ou seja, desviou, né? Ele exerce uma função e vai fazer outra. Estamos diante de um desvio de função. E a letra A diz o que pra gente? Vitor não receberá o mesmo salário? Porque a substituição é de forma eventual por apenas 20 dias. Lembra que eu falei? Que ainda que seja eventual, ainda que seja para cobrir férias, então a letra A está errada. B. Vitor terá direito ao mesmo salário de Henrique, pois a substituição não é eventual. Sim, né, gente? Vitor vai ter o mesmo salário de Henrique. Essa questão até diz assim, não é eventual. Não é eventual, a questão está dizendo que não é por um dia, 2 dias. Vamos ver a letra C. Vitor terá direito ao seu salário e ao do Henrique, porque há acúmulo de funções. Houve acúmulo? A questão está falando que Vitor vai exercer a função do Vitor, mais a função que era do Henrique? Não. A questão está dizendo que Vitor vai assumir o lugar do Henrique. Ou seja, não tem acúmulo, não está exercendo mais de uma função. Letra D. A situação retratada é ilegal, tratando-se de desvio de função vedada pelo ordenamento jurídico. Não é ilegal,
Quando acontece o desvio de função para cobrir férias, aquele funcionário vai receber o salário daquele que ele está cobrindo as férias. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Vitor terá o mesmo salário de Henrique, tá? Nós vimos isso acima, não teve mistério. Vamos à próxima questão, que é de João e Maria. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa. Ah, gente, essa questão eu coloquei, eu acho bem fácil, inclusive. Mas foi uma questão de 2019 da OAB. Teve muita gente que errou. Aí vamos ler aqui. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre. Lá, devendo fixar residência em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a alternativa correta. A. A transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar será desfeito, daí ser vedada por lei. B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficar separado, isso deverá durar no máximo 1 ano. C. João terá direito pela CLT a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com isso, manter a família unida. D. Não há óbice para transferência que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir João. A correta é a letra D, gente. Muitas pessoas erraram essa questão. Mas é porque na hora da prova a gente dá uma viajada, né? E aí a gente começa a pensar 1000 coisas. Mas olha só, o que não estudamos não existe. A letra A fala que a transferência não poderá ser realizada porque o núcleo seria desfeito. Não há nada na CLT, na lei, na Constituição, em qualquer lugar que vede isso. B. A transferência poderá ser realizada, mas o casal ficar separado, isso deve durar no máximo 1 ano. Gente, não. Se você não viu, se você não estudou, se sua professora não falou, se não está na CLT, não viaja. Não existe isso. C. João terá direito pela CLT a ser transferido também. Gente, não existe isso. A empresa não está nem aí se é um casal, se é esposa, filhos ou tudo mais. A empresa não tem obrigatoriedade de transferir João só porque a Maria foi transferida. A Maria era útil, o João não. Então a resposta correta é a letra D. Não há óbice para transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir também João, tá, gente? Essa questão é até fácil, mas nós tivemos muitos erros. Por hoje é só. Eu deixei aqui para vocês, eu sempre deixo no final uma frasezinha. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, principalmente nesse período, né? A gente está vivendo uma pandemia, os nossos sentimentos ficam à flor da pele mesmo, a gente começa a estudar e lembra que um vírus está lá fora matando todo mundo, a gente está isolado, longe da família, longe dos amigos, mas, gente, tudo vai valer a pena. Vai por mim. Não foi fácil para mim também. Um dia eu vou vir aqui e contar para vocês tudo que eu passei enquanto estava estudando para a prova da OAB. Não foi fácil. E se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo, gente. Beijos. Até a próxima aula. Não sei quantos minutos já foi aqui. Então, gente, vamos com tudo. Na próxima aula estaremos juntos mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos no coração. Qualquer dúvida, não hesitem em me procurar.